Bom, eu começo, né? Eu queria colocar duas coisas na questão da discussão do vídeo, da ideia dele. Eu acho muito intrigante esse momento, porque toda vez que a gente trabalha com material didático e a gente se coloca como estudiosa, educadora e quem quer problematizar o material, a gente precisa ter o retorno das pessoas que estão ali com a gente, né? As pessoas, porque o conhecimento, a comunicação escapa do nosso controle. Às vezes a gente pensa que as pessoas estão entendendo o significado que a gente gostaria de colocar e não é bem assim. O que isso faz parte, não estou dizendo disso. A questão que me surpreendeu como estudiosa da educação sexual nesses últimos anos, deles terem escolhido essa estratégia, ela é compreensível. Eu acho só um momento em que eles tentam apresentar como vantagem o fato de tu ter a possibilidade de se relacionar com meninos e com meninas. Isso, eu como educadora, não acho que seria uma estratégia interessante para o âmbito da escola. Eu acho que é interessante o vídeo todo quando ele mostra a crise na adolescência, de tu conhecer a tua sexualidade. Acho que isso seria extremamente positivo, é isso que a gente gostaria. O conflito que os jovens têm nesse momento de discussão. Extremamente importante quando ele tem o apoio com o amigo, e o amigo sofre preconceito, ele sente isso no âmbito da escola também. E nesse sentido, eu acho que o vídeo vai até esse momento onde ele vem com argumentos da probabilidade, que é o título do próprio coisa. Não precisava isso nesse sentido, porque senão vai apresentar sempre a orientação sexual bissexual, e eu acho que daí eu estou lidando com o conhecimento do senso comum, de 20 anos no âmbito da escola, para análise do material didático que foi feito para a escola. Né? Então, eu me dou esse direito de fazer essa análise. Ele reforça o entendimento que as pessoas têm de relação, de vantagem, de quantidade, de relacionamento, e que não é essa tônica que a gente vem nos últimos 20 anos, que é desenvolver a ideia da afetividade. E é por isso que o argumento da laicidade do Estado sozinho não basta. Por quê? Porque o que a gente tem discutido hoje simplesmente dizer que o Estado deve ser laico. O Estado é a escola também, a escola deve ser laica. Não basta, porque para os educadores isso é como se fosse uma coisa, bom, então isso é coisa do Estado, não tem a ver comigo, não me modifica eu. O Estado tem que ser laico. E o que a gente precisa discutir para que aconteçam mudanças no âmbito pessoal, da pessoa? É discutir, é fragilizar todas as ideias que reforçam o determinismo biológico, a biologia, fragilizar a ideia da reprodução como norma de uma sexualidade saudável, e sim o afeto, que as pessoas se relacionam por afeto, por amor, por paixão, por carinho, por companheirismo, por respeito, porque isso vai estar na lógica de toda a escolarização, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Discutir que para a existência humana nós não somos apenas sujeitos de classe social, que é o que tem embasado a formação de educadores e educadoras desde a década de 70, são as teorizações marxistas. Tá? Então, para hoje, quando a gente quer discutir que nós temos diversidade, nós temos que trazer para esse sujeito não apenas a classe social como sujeito trabalhador, mas sim, ele tem um gênero, uma raça, uma etnia, uma origem, uma sexualidade, uma orientação sexual, enfim, e que as pessoas precisam entender que isso é existencial, tanto quanto distribuição de renda, tanto quanto emprego. É existencial o direito a uma identidade de gênero, é existencial o direito à orientação sexual. E eu não excluo sexualidade, só estou querendo ser muito objetiva por aquilo que a gente entende, eu entendo nesses 20 anos, do que é mais eficaz. E daí as pessoas conseguem entender a lógica não do Estado laico, mas dos direitos humanos. A igualdade, da equidade nas leis, da isonomia no tratamento dos cidadãos, do direito a que todos sejam tratados de forma igual. E daí o pessoal baixa a bolinha. E daí o pessoal começa a ver que a minha religião, o radicalismo da minha crença religiosa me impede de pensar assim. E daí eles começam a se tornar outros sujeitos cristãos, católicos ou evangélicos, sem exatamente largar a sua igreja, porque a questão não é essa, mas a questão é questionar algumas premissas básicas que estão por trás do discurso religioso. Tá? Então é isso que eu quero, né? Não vou, eu tenho muitas coisas que podia contribuir, mas eu sei que aqui cada um fala um pouquinho. Então, eu vou só falar um pequeno comentário sobre a questão da laicidade. Eu acho, professor, eu acho que esse diálogo consagrado, eu escutei muito sobre isso
durante os diálogos que o Nives estabeleceu naquele projeto de ensino religioso, principalmente que a gente trouxe aqui o professor André Muscoft, que é hoje coordenador lá em São Leopoldo, que ele traz, a partir da teologia queer, essa reflexão de que o diálogo consagrado ele se faz por todos nós, e é isso um dos aspectos que nos confere humanidade. Muitas vezes o que eu imagino que a categoria laicidade tem de problemática nesse último período é a incapacidade de muitas lideranças perceberem que se o meu diálogo não é com Jesus, ele pode ser com aquela bandeira de 6 cores também ao mesmo tempo, e que essa bandeira ela tem também para a militância, para o conjunto da militância, um lugar de sagrado. E nesse sentido, o conceito de laicidade, que do meu ponto de vista teria um rendimento interessante, não é aquele que prediz que o Estado tem que ser separado de igreja. Não é isso que eu quando eu falo que critico o governo Dilma, não é simplesmente a separação entre Estado e igreja. Nós escutamos uma vez o Roberto Blancati, ele traz exemplos super interessantes de estados que são religiosos, como a Noruega, que são estados protestantes, que são religiosos, mas que apresentam altos índices de laicidade. Por quê? Porque ele prediz o pluralismo religioso, ele prediz a harmonia social e uma série de outros fatores que ele vai trazendo. Então, o que eu acho que o movimento LGBT tem feito é sido altamente sectário em relação às igrejas e às religiões e tem entendido de forma maniqueísta o conceito de laicidade como separação Estado e igreja, o que não é, do meu ponto de vista, não tem rendimento nenhum. E só sobre o filme Probabilidade, que é o filme Probabilidade, é o filme que gerou toda a reação, né? Não foi Bianca, nem o filme Torpedo, foi o Probabilidade, por causa disso que a professora Jimena fala, que é o seguinte, que eles diziam, que tem um momento que ele diz, não estou dizendo que eu discordo ou concordo, estou falando que a reação contrária ao Kit se fundamenta no Probabilidade, quando ele diz assim, eu tenho 50% de chance de ficar com esse ou com aquele. Ou seja, ele produz uma determinada interpretação que a bissexualidade seria em algum lugar, não estou dizendo que eu discordo ou concordo com o filme, não. Mas a reação, ela se fundamenta no Probabilidade. Todo o efeito Dilma, ele parte desse momento em que o rapaz diz de que ele teria uma vantagem, não sei por que ele diz. Ele diz isso em algum momento e é a partir daí que o efeito Dilma toma, a proporção que toma, é numa interpretação sobre esse filme. Então, e eu digo isso, inclusive, em vários momentos que eu sempre falo, o questionamento, e cito aqui uma grande pesquisadora que eu admiro muito, que hoje pesquisa religião, que é a Amanda Luiz Kessler, que pesquisa a bissexualidade, diz que quem não problematiza o combate à bifobia está no âmago da produção dos binarismos de gênero. Então eu acho que é muito importante a gente trazer para a reflexão a questão da bifobia e da bissexualidade, por ser parte fundante dessa produção que você fala que temos que combater o determinismo biológico. O combate à bifobia, ele é a principal arma desse arsenal de combate ao determinismo biológico. Antes da Miriam falar, deixa eu aproveitar só uma coisa aqui que eu acho que é importante dizer. Eu talvez seja criticada pelo que eu vou dizer agora, mas eu acho que nós que trabalhamos nessa área de reeducação das pessoas, nós temos que ter algumas estratégias. A gente tem que entender o que é possível suportar, e nunca perder de vista o nosso objetivo maior, que é transformar a sociedade e as pessoas, as mentes das pessoas. O modo como elas pensam e encaram a vida. Não é aliená-las, é que elas façam aquilo de modo pensado, que elas tomem a decisão de serem diferentes. Então eu acho que algumas coisas elas precisam ser feitas gradativamente no âmbito do espaço escolar. E vejam, esse livro de Educação Sexual na Escola que tu mencionou, ele apresenta 8 tipos diferentes de famílias. 8 tipos diferentes de famílias. E o pessoal do movimento LGBT uma vez falou, mas não tem travesti aqui. Embora o livro inteiro, do começo ao fim, fale travestis, transexuais, transfobia, transgêneros, enfim. Eu disse, realmente, não tem a família ainda, é para um próximo livro, calma. Né? As coisas são assim, são devagares, são gradativas. Né?
E a gente tem que entender também que, então, quando a gente define materiais didáticos, a gente tem que, de certa forma, considerar o contexto da sociedade, das escolas que a gente vive, ver o que é possível suportar nesse momento, sem perder de vista o nosso processo, que é contínuo, gradativo. Né? A gente viu aqui no UDESC criou a sua resolução de inclusão, pegamos o gancho do ensino à distância, da área de deficiência física, com as políticas afirmativas de populações negras, e na hora que foi colocar os sujeitos da inclusão, nós colocamos sujeitos de gênero, sujeitos de orientação sexual, sujeitos de classe e etnia, sujeitos de populações indígenas, quilombolas e tal. E aprovaram, porque eles já tinham discutido uma concepção de inclusão. Não tem lógica e coerência eles excluir alguns. Então, e agora nós estamos no outro momento de fazer esse livro que o UDESC vai investir, fazer uma cartilha de combate a todas as formas de preconceitos para os torotes na época de recepção de calouros, mas durante todo o tempo do funcionamento da universidade. Então a gente tem que entender, né? Eu sei que quem é da militância não tem essa preocupação, às vezes faz algumas ações extremamente, eu poderia dizer, mais radicais, como grupos e tal, que é o papel também. Também acho legal de vez em quando dar uma queima-roupa, né? Mas eu não perco de vista essas estratégias de inclusões curriculares, de disciplinas, e eu acho mesmo que daqui a pouco esse material vai estar nas escolas, e só quem não faz parte da escola é que acredita que alguma coisa podia chegar de um dia para o outro, um menino, uma menina, levar na mochilinha, chegar em casa com um CD com vídeo. Só quem acredita nisso que isso vai acontecer. Ou de um dia para o outro, chegando em casa e dizer, professora, hoje falamos sobre homossexualismo, para dizer para a mãe, mãe, eu quero ser gay. Só quem não conhece, porque os PCNs que foram lançados em 1977, depois de 5 anos, e que todas as escolas ganharam o kit dos 10 volumes dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, depois de 10 anos, 5 anos, tinha escolas que a gente ia fazer a formação, né? Eu trabalhei com pluralidade cultural e ética, e trabalhei com o kit de educação sexual. Elas disseram assim, nós recebemos isso aqui, mas nós olhamos, nós vimos que a gente não tinha formação, que não fizemos nada. E a escola faz isso. Então é óbvio que qualquer material que chega para a escola, chega para a direção chama um grupo de professores, eles olham, dependendo do que é, eles logo aplicam, se for educação para o meio ambiente, educação para o trânsito, se for a droga, mas se for sexualidade, eles sobem pelas paredes 2 meses, daí eles começam a ligar para as pessoas para fazer formação, e depois de muito tempo, um ou outro professor ou professora vai fazer o trabalho em sala de aula. A gente sabe que é assim. 3 horas e tudo mais, tchau. Não, faz, tem uns que continuam, tem muitos, e só para encerrar, a gente, foram vários depoimentos de pessoas de grupos aqui, de instituições que estão aqui. Gente, existem muitas pessoas em instituições discutindo essa questão. A gente tem às vezes a sensação de que tudo desandou, de que tudo foi por água abaixo. Aquela sensação assim, o Supremo numa semana reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo e daqui a pouco tem esses... A Dilma vai na televisão e fala aqui, pronto, que coisa. Gente, a diferença é que essas pessoas que falam contra, elas fazem muito escândalo, elas fazem um estardalhaço muito grande, e as pessoas, de modo geral, acreditam, porque as pessoas, elas não têm nem tempo para parar para escutar direito, porque vocês já viram eles falando, os deputados no Congresso, ou um desse pastor na televisão, ou num culto, ele grita uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, não consegue. Eu vi o vídeo do programa do Ratinho, o Tony Reis foi com o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro. Eu vi o vídeo e ele não conseguia, o Tony Reis não conseguia falar. Ele só dizia assim, isso não é verdade, deputado, isso não é verdade. E o cara falou, ele deve ter falado 95% do programa. E o Tony Reis não conseguia falar. Então essa é outra estratégia que a gente tem que aproveitar os momentos de reflexão, fazer as pessoas pararem, pensar, falar. E eu sou otimista porque eu estou tanto na cova dos leões quanto estou na possibilidade de fazer as pessoas refletirem e pensar sobre as questões, né?